Tenho certeza que se eu pedir para você procurar alguma coisa no teu computador, um arquivo, aí você não vai achar. Se você tá passando por isso, ou se você não produz ainda e quer começar a produzir, mas já quer começar com o pé direito, vem comigo que eu vou te dar umas dicas de organização importantíssimas. Todo produtor de música eletrônica vai passar por isso. Vai chegar um momento que você vai sentir a necessidade de se organizar. Quando você está começando a produzir música eletrônica, o começo, você tem muita coisa, digamos assim, você tem muito pouco projeto, você tem muito pouco arquivo de áudio, você tem poucos efeitos que você usa, poucos instrumentos, então você consegue se encontrar com bastante facilidade. Mas na medida que você vai acumulando projetos, acumulando experiência, conhecendo coisas novas, trazendo coisas novas para o seu computador, fazendo download de projeto, de plugin, de efeito, de não sei o que, você começa a precisar se organizar. Por quê? Porque quando você começa a ter muitos arquivos, começa a ficar ruim de encontrar se você não tem uma organização básica. O básico já começa pelo jeito que você dá um nome para os seus projetos. Então, eu vou mostrar aqui dentro do meu computador como que eu faço para me organizar, começando pelos meus projetos. Então, abrindo a minha pasta aqui, dentro da pasta do meu projeto SoundCloud, que é o projeto que eu tenho com a minha esposa, aqui eu só tenho coisas do projeto, então eu tenho até uma pasta chamada coisas aqui. Mas aqui, dentro dessa pasta, é tudo desse projeto, inclusive os meus projetos. É muito importante você, como produtor, ter uma pasta chamada projetos. No nosso caso aqui, a gente usa o Ableton Live. Então, eu tenho uma pasta chamada projetos Ableton. Dentro desse projetos Ableton, eu tenho todos os meus projetos. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é que é... Calma, que eu fiquei emocionado aqui, pera. Toda vez que eu vejo essa pasta, eu fico emocionado. Por quê? Porque é lindo ver essa organização. Né? Então, eu tenho os meus projetos de 2015 até 2024. Eu comecei a produzir em 2008, mas eu não comecei organizado, né? Na verdade, eu era muito desorganizado, então eu perdi muita coisa, eu fiz muita besteira, eu perdi... Nossa, eu não tenho... As minhas primeiras produções, eu não tenho os projetos, eu tenho só as músicas. Mas, depois de 2015 pra frente, eu comecei a aprender a me organizar, né? Então, o que acontece? Primeira coisa que você vai fazer é organizar uma pasta para você guardar os seus projetos. E a segunda coisa é você aprender a nomear os seus projetos. Por que eu falo isso? É muito comum do produtor iniciante dar o nome para aquele projeto de música, dar qualquer nome. Por exemplo, vamos abrir uma pasta nova aqui, ó. Vamos fingir que é o projeto. Aí você vai lá e salva assim, ó. Você dá esse nome aqui pro projeto. E aí, como é que você vai saber que projeto é esse? Entendeu? No começo, é fácil você se encontrar, só que quando você tem uma pasta com 300 projetos, como é que você vai identificar ele chamado... Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou mostrar pra você como é que eu comecei a me organizar. Vou abrir os projetos desse ano. Primeira coisa, todos os meus projetos têm nome de música. Já tá nomeado, né? Todas as músicas têm nome. E eu coloco aqui que o projeto está finalizado para eu saber que eu já terminei essa música. É uma comunicação interna que eu tenho comigo mesmo, entendeu? Outra coisa importante é o seguinte, aqui são projetos que estão finalizados. Eu vou abrir uma outra pasta que eu tenho, olha só a organização do garoto. Eu tenho uma pasta de projetos finalizados, que é essa pasta aqui que está no meu backup, no Google Drive, que eu utilizo. E eu tenho uma pasta que está no meu computador, que são os projetos que eu estou trabalhando nesse momento. Então, eu tenho uma pasta chamada em andamento PC, que dentro dessa pasta eu tenho tudo o que eu estou fazendo nesse momento. Então, como eu trabalho no meu estúdio com várias coisas, né? Eu não trabalho só fazendo música pra mim, eu faço música pra mim, eu dou aula particular, eu faço mix e master pra outros artistas e tal, então eu tenho que dar um jeito de separar isso, né? Então, o que acontece? Tenho aqui mix e master, produção, em andamento SoundCloud, só pra eu saber que são as coisas do meu projeto autoral, beleza? Então, eu abrindo aqui, em andamento SoundCloud, eu vou ter aqui, e eu tenho essa pasta chamada Minimal, e aqui eu tenho algumas coisas que eu tô produzindo. Ó, isso aqui é um bootleg, é uma versão aqui. Mas olha só que interessante. Quando a música não tem nome ainda, eu costumo colocar a data. Em vez de eu dar um nome qualquer pra música, eu sempre coloco a data, entendeu? Então, por exemplo, SoundCloud Minimal 18/7/2023. Faz tempo essa aqui, hein? Mas tá em andamento, uma hora sai. Então, se eu fosse fazer uma música hoje é dia 22, eu colocaria SoundCloud, tracinho, 22 de fevereiro de 2024, que é a data que nós estamos gravando o vídeo aqui. E aí, o que acontece? Fica fácil de eu me identificar com a data, né? Depois que eu termino a música, no meu caso, eu sempre vou batizar a música quando ela tá pronta, né? Eu não tenho o costume de dar o nome e depois ir atrás de fazer a música. Então, o que acaba acontecendo comigo? Vamos voltar lá na pasta dos meus backups. Se eu abrir um projeto aqui, ó, vamos abrir esse projeto aqui, I Have a Minimal. Abrindo esse projeto aqui, ó,
eu tenho o nome dele, tudo certinho, mas se eu entrar na pasta, eu consigo saber quando eu fiz essa música, ó. SoundCloud, dia 10/11 de 2023. Parece ser uma coisa meio, talvez você ache, mas pra que eu vou fazer isso e tal? Isso aqui vai ser muito interessante pra você daqui 5 anos, quando você voltar nesse projeto e você conseguir saber exatamente o dia que você fez essa música. Por que isso é importante? Vai ser, confia em mim. Você pode pensar, pra que eu quero saber? Você vai querer saber. Daqui 5 anos você vai olhar pra sua primeira música e você vai querer saber o dia que você fez ela. Isso serve pra você conseguir ter uma ordem cronológica no teu projeto. Então você vai saber exatamente o dia que o seu projeto começou, por exemplo. Você vai saber a data de aniversário do seu projeto. Então, no meu caso, com o SoundCloud, eu não sei quando que eu criei o projeto, cara, porque na época eu não fazia isso, entendeu? Essa é só um porquê de você ter essa organização, obviamente, né? Mas você não precisa organizar as suas coisas exatamente do jeito que eu tô te mostrando aqui. Mas, eu produzo há 15 anos. Eu tentei me organizar de milhares de maneiras diferentes e colocar a data foi a melhor maneira que eu encontrei para saber exatamente no que eu tô trabalhando. Então, esse é o primeiro passo, você organizar os seus projetos. O segundo passo é você começar a organizar tudo que você tem dentro do seu computador, né? Como eu trabalho com vários artistas, eu não trabalho só com as minhas coisas, eu meio que fui obrigado a aprender a me organizar. Porque, você imagina, eu ser desorganizado com as minhas coisas até que não é um problema tão grande. A única coisa que acontece em você ser desorganizado com as suas coisas é que você vai perder muito tempo. Entendeu? A organização serve para otimizar o seu tempo. Quanto mais organizado você for, mais rápido você vai conseguir fazer as suas criações, encontrar aquilo que você precisa para fazer suas músicas. Se você tá gostando desse conteúdo, já senta o dedo nesse like e aproveita para se inscrever no canal da Hexágono Música, para não ficar de fora, que a gente tá preparando muitos conteúdos incríveis aqui para você que você vai ficar de cara. Agora, vamos passar lá pro Ableton e eu vou mostrar uma outra forma de organização aqui dentro do Ableton Live que também me ajuda muito, que é a seguinte, eu gosto de usar as coleções do Ableton. Então, dentro das coleções aqui, ó, eu consigo colocar todos os efeitos e instrumentos que são preferidos, que eu mais gosto de usar, para eu não ter que ficar pesquisando toda hora no meio de todos os meus instrumentos e efeitos. Então, para você usar a coleção aqui, ó, dentro do Ableton, você passa o mouse aqui no Collections, vai aparecer esse Edit aqui, ó. Se você clicar aqui, você consegue habilitar e desabilitar coleções. Provavelmente, se você nunca usou as coleções, vai aparecer assim para você. E aqui, ó, nem vai estar escrito plugin. Aqui vai estar escrito qualquer outra coisa. Red aqui, né, no meu caso. Quando você deleta o que está escrito, ele bota a cor, tá? Para renomear, o atalho é o Ctrl R. Ou você pode clicar com o botão direito e dar um rename, que ele já mostra o atalho aqui também. Então, eu renomeei como plugins. Feito isso, para você conseguir colocar os seus favoritos aqui dentro, você vai fazer assim. Então vamos lá no Instruments. Digamos que tem um instrumento que eu gosto bastante aqui, ó. Vou pegar o Analog. Para você colocar ele aqui dentro, eu quero colocar no meu favorito de instrumentos. Então você vai clicar com o botão direito e aqui, ó, já vai aparecer, ó, as suas coleções. Então você pode pegar e escolher aqui instrumentos. Quando você escolher aqui, ó, ele já vai deixar da corzinha que tá o instrumentos, para você saber que isso aqui tá em instrumentos. E quando você clicar aqui, ó, já vai aparecer aqui, Analog. Beleza? Se você quiser tirar alguma coisa das suas coleções, dos favoritos, você clica com o botão direito e pode dar um Clear All Colors aqui, ó. E aí ele já vai sair. A hora que você atualizar aqui, ó, ele já não vai estar mais aqui, beleza? Então, o Ableton me dá um número limitado de coleções que eu posso ter aqui, ó. Eu tenho no máximo essas cores. Você pensa assim, eu queria criar mais uma coleção aqui. Não dá. Infelizmente, ele não deixa você criar quantas coleções você quiser. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções e você pode nomear do jeito que você quiser. Eu aqui achei melhor juntar reverb com delay para ficar mais fácil, equalizador com filtro, pré-amplificador com saturador, porque senão eu não ia ter coleções o suficiente, né, para poder salvar. Mas só o fato de ter essas coleções aqui já é uma mão na roda, já ajuda bastante, beleza? Pra gente finalizar, quero falar aqui sobre o último tipo de organização que eu faço, que é o backup. O backup é extremamente importante para o produtor de música eletrônica, porque assim, como você viu aqui na minha pasta, eu tenho meus projetos de 2015 para frente, né? Então, antes disso eu não tenho. Por quê? Porque eu não tinha o costume de fazer backup. E, eu já deletei arquivos no meu computador sem querer várias vezes. Eu já deletei projeto, eu já formatei HD, para vocês terem uma ideia. Já fiz de tudo que poderia ter feito. Então, o que aconteceu? Chegou um momento que eu senti a necessidade de ter um backup, né? Então, eu comecei a
subir meus arquivos para a nuvem, né? Pode ver aqui que minha pastinha tem um monte de nuvenzinha, porque eu uso o Google Drive. Eu tive que pagar o Google Drive, porque hoje em dia eu trabalho com outros artistas também, né? Eu vou ser bem sincero pra você, eu comecei a pagar backup depois que eu comecei a trabalhar com outros artistas. Porque eu perder uma música minha é uma coisa, eu perder uma música de um cliente é outra totalmente diferente, né? O que acontece? Hoje em dia, depois que eu comecei a usar backup, que eu comecei a ter ali o Google Drive, esse tipo de coisa, hoje em dia eu recomendo. Esse é o tipo de coisa que enquanto você não tem, você não vê utilidade, tá ligado? Mas quando você começa a ter, quando você começa a usar, você vê como isso aqui é útil, porque aconteceu de eu perder projetos e eu achar ele lá no meu backup de novo e conseguir recuperar. Então, vale muito a pena você ter um backup. Não precisa ser exatamente no Drive, né? Tem várias outras plataformas aí, aqui você preferir, mas é muito importante você ter um backup. Aí você pensa, Carlinhos, eu tenho um HD externo. Rola? Já é alguma coisa. Mas pense que o HD externo estraga. Então o que acontece? Eu uso um HD externo, mas o meu Google Drive tá nesse HD externo. Então o que acontece? Eu tenho meio que um backup duplo. Tudo que eu jogo dentro do meu HD externo para ser um backup, ele já upa direto para a nuvem. Então eu tenho as coisas direto no HD e tenho as coisas na nuvem também. Qual é a vantagem? Se eu precisar formatar meu computador, eu não preciso fazer backup de nada, porque eu já tenho o backup de tudo automaticamente ali. Então isso é uma vantagem enorme. Se der um pau no meu computador, alguma coisa, eu precisar formatar e tal, eu não perco nada, entendeu? Vou perder só as coisas que estão direto no meu computador ali. Mas hoje em dia eu já peguei o costume de ter tudo duplicado. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um projeto aqui na minha pasta em andamento, esses projetos eles estão duplicados em alguma outra pasta minha, no projeto SoundCloud, se for meu, né? Ou ali na pasta de aluno, se for aluno, eu sempre tenho tudo duplicado. Mas eu só peguei esse costume, tanto perder coisa, né? Já perdi infinitos projetos aí, já fiz um monte de bobeira apagando coisa sem querer. Espero que isso tenha ficado bem claro, espero que você tenha curtido esse vídeo e é isso, nos vemos no próximo.